Existe uma experiência na vida cristã, e eu sempre inicio falando dessas experiências, nas quais a gente é entregue à divindade. Que diferente do que foi no tempo de Jesus, quando nós poderíamos até duvidar da existência da divindade, mas ver os sinais que a divindade trazia. Hoje, essa paternidade, esse cuidado espiritual se dá, como vai dizer São Paulo, através do olhar da nossa fé. A fé, ela abre uma perspectiva para aquilo que a gente não vê, mas que existe como essencial. E São Paulo vai dizer, o que é essencial é eterno, e o que a gente vê passa. O que a gente vê engana a gente, e o que é essencial, se a gente não mergulhar no que é essência, ou seja, neste olhar da fé, a gente também se perde. Por que eu estou dizendo isso? Muitos de nós acreditam que a nossa humanidade é vã. Acredita que a nossa humanidade, as experiências que a gente passa, de fato não são capazes de fazer com que, de algum modo, a gente encontre a Deus. E essas realidades passam para a gente, por vezes, desapercebidas. Aqui nós sempre falamos do sofrimento, que não é uma ode, não é um elogio do cristão o sofrimento, mas ele é a possibilidade de um caminho, de um altar de encontro. Como a gente diz sorrateiramente, se não é pelo amor, é pela dor. Padre, o que o senhor quer dizer? Deus se apresenta de Pai para ser um Pai de verdade. E é por isso que ao olhar para Deus, e Jesus está falando isso no finalzinho do Evangelho, a única maneira de nós enxergarmos o Pai é de fato enxergando o próprio Cristo. Por que nós somos chamados a olhar para o Pai, olhando para o Cristo? E existe uma carta de São João Paulo II chamada Redemptoris Mission, que diz o seguinte: Jesus é o rosto humano de Deus e ao mesmo tempo é o rosto divino do homem. Por que olhamos para Jesus para reconhecer verdadeiramente o Pai? Por que conhecer a Jesus para conhecer verdadeiramente o Pai? É aí que está. A nossa relação com a nossa paternidade terrena faz com que a gente projete para Deus, muitas vezes, o Pai, a rejeição. Especialmente na cultura de hoje, em que os pais se separam com muita facilidade, pais e mães, e geralmente as crianças são bem mais, não é regra, mas são bem mais cuidadas por suas mães, e muitas vezes pelas famílias das suas mães, ou por mulheres como a avó, a mãe do pai, do que verdadeiramente pelo pai, que sempre tem um distanciamento, que sempre tem um amor, que ao mesmo tempo nos incentiva a ter liberdade, e para isso muitas vezes nos empurra, para isso muitas vezes nos coloca diante de coisas que nós não gostaríamos, e nós chamamos isso de rejeição. Vejam, se no momento do nosso nascimento o corpo da nossa mamãe não nos rejeitasse, nós não estaríamos vivos. Porque o útero tem um momento que ele diz assim: não é possível mais desenvolver a tua vida aqui. Vai e vai chorar agora, porque o teu primeiro sofrimento é um ar frio que vai entrar pelas tuas narinas e fazer arder o teu pulmão. E aí a gente chora. E se não chora, dão um tapa no popô da gente. Depois, a primeira dinâmica é que a gente não sabe comer. A gente não tem nenhuma bactéria ajudando a nossa digestão. E aí nós vamos, se a gente tem uma mamãe com leite, mamar o colostro.
o colostro vai dar inúmeras dores de barriga na gente, quando está lá nenenzinho. Por quê? Porque ele vai estar formando a nossa flora intestinal, a flora que existe em todo o trato digestivo. De novo é sofrimento, de novo é dor. E será que isso é rejeição? Ou que é, de fato, aquilo que nos faz ser aquilo que somos? Eu estou falando isso do ponto de vista biológico, como eu sempre uso esse recurso, porque todo mundo aqui, e a maioria de quem nos assiste já foi mãe, sabe como é o nenê, que ele não está acostumado nem com o dia nem com a noite, então ele está todo desregulado lá. Então, 3 meses ele pensa que a noite é dia, que o dia é noite, etc. e tal, e os pais têm que estar preparados para aquele momento de insônia nos 3 meses, não adianta, pai e mãe têm que repartir isso, não adianta, é sofrimento. E não é à toa que hoje uma geração que não gosta de sofrer não quer ter filho, porque escutou das suas mães, isso é o padecimento do paraíso. Ou seja, é não aproveitar o paraíso que é a vida e muitas vezes padecer pela dor. Mas por que eu estou dizendo isso? A dor faz crescer. A dor faz com que a gente fique forte. Não é acertando que a gente vai aprender, é errando. Porque é errando que a gente se corrige. E é por isso que Santo Agostinho diz uma frase que a gente canta por ocasião, e eu gosto sempre dela, canta por ocasião da proclamação da Páscoa: bendito o pecado que nos trouxe tamanho Salvador. E eu diria mais: bendita a dor que nos trouxe tamanha energia, tamanha força para sermos aquilo que nós somos hoje. Porque se como igreja nós dependemos do testemunho de Inácio e seus 39 companheiros, que desejosos de evangelizar o Brasil, são parados no início do caminho, 1/3 do caminho, a Ilhas Espanholas das Canárias, mortos por causa do evangelho que nós recebemos gratuitamente, e não somos mortos, repito, para estar inclusive em rede nacional proclamando a nossa fé. É porque a força da Eucaristia, a força dos sacramentos, conta com a força humana. E o nosso desenvolvimento humano é importante para que a gente estabeleça com Deus uma ponte de verdade, uma ponte de sinceridade, uma ponte de maturidade. E essa ponte de maturidade é justamente colocar-me a serviço de Deus, diminuindo o seu sofrimento. Uma certa vez, eu tinha muita dificuldade de ler a respeito de uma santa que fala de uma intimidade com Deus muito grande. E ela dizia assim: passei a tarde consolando o Senhor. E eu ficava imaginando, mas como é que algum ser humano, mesmo sendo considerado santo, passaria uma tarde consolando Jesus? Jesus precisa de consolo? E aí eu fui ver o que é a palavra consolo. E ela já fala o que ela é com chão. E aí eu fiquei imaginando como seria dar chão para Jesus. Consolar Jesus. Como a gente faz com as pessoas: olha, eu estou sem chão, eu perdi um ente querido, eu estou diante de uma doença grave. Você vai e consola a pessoa, o que você dá para ela? Suporte, chão. E aí eu consegui entender que esta santa que fala do coração misericordioso de Jesus, quando ela fala que ela está consolando o Senhor, ela na verdade consola o meu coração com o coração misericordioso de Jesus. Mas não tira de mim aquilo que eu preciso viver para que de fato, olhando para Jesus, eu possa enxergar o Pai que eu não enxergo olhando para o meu Pai na terra. O nome de Deus para nós é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Pai porque cria, é o Filho porque é o nosso irmão e nos salva, é o Espírito que dá continuidade a esta obra.
O nome de Deus não é o nome do psicólogo, nem tampouco daquele ou daquela que nos auxiliam como advogados ou como médicos. Não, o nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Pai que nos dá tudo, é um Filho que, por se fazer imagem e irmãos que sofrem, conta com o nosso consolo mútuo, e assim nós o consolamos, e é um Espírito que precisa ser proclamado, para que ele chegue aos confins da terra. Diante disso, e diante do reino de Deus, nós assim não assumimos mais aqueles que precisam, mesmo precisando, mas aqueles que se responsabilizam pelo reino. Volto a Inácio. O Brasil tinha bispos que eram responsáveis pela sua evangelização, tinha missionários, mas Inácio toma atitude: eu vou até Portugal e vou chamar mais gente, vou convencer pessoas para evangelizar o Brasil. Morre, mas a sua intenção ainda está aqui, celebrada no dia de hoje. Ou seja, ele não ajoelhou e falou assim: vou pedir que caiam dos céus vocações, que os índios se convertam e a gente vai fazer esse trabalho. Não, eu vou buscar onde tem gente, eu vou fazer o que é viável, porque quando eu faço o que está ao meu alcance, Deus faz um milagre que me pertence. Às vezes a gente pede a cura, mas não faz o que está ao nosso alcance para ser curado. A gente quer ser curado, mas não toma o remédio. Muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem, mas a gente não muda, porque eu não posso mudar ninguém, mas eu posso me mudar. E quando eu mudo o mundo. O que Inácio nos ensina, o que os santos nos ensinam, o que Santa Faustina nos ensina, é que quando a gente assume a responsabilidade de Deus, Ele assume o milagre necessário na nossa vida e realiza esse milagre. Por quê? A todos nós, Jesus deu-se a conhecer. E não deu-se a conhecer na sua glória. Poderia Ele ter rasgado o céu e chegado na terra? Não poderia? Imagina Deus rasgando o céu, mais ou menos como aqueles irmãos que entregam os folhetinhos de Apocalipse para a gente, né? Rasgando o céu naquele cavalão, né? Branco, estrondando assim, com um som alto, já estronda o peito da gente e falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo ia se borrar de medo. Não. Como é que Jesus mostra o Pai e a si mesmo? Neném, perseguido, refugiado, caluniado, injustiçado, chagado, morto na pior das mortes. Você sabe para que é isso? É para confundir os fortes, porque os pequeninos já estão acostumados com a dor. Você quer conhecer o Pai? Conhece a Cristo na sua fragilidade e se responsabiliza por esse cuidado. Não há revelação maior, porque só quem tem dor sabe cuidar da dor do outro. E essa é a maior lição de hoje. A gente só conhece o mistério de Deus quando mergulha dentro do nosso pior mistério, pior sofrimento. E compreende esse sofrimento e essa dor como um altar em que Deus se manifesta, para que eu, assumindo a minha responsabilidade e a dele, Ele faça o milagre que é necessário. E eu espero esse milagre em muitos momentos da minha vida, como cada um de nós deve esperar, porque em cada dia eu espero que Deus se revele maior, melhor e soberano,
para que eu, de fato, me torne menor, mais obediente e, sobretudo, mais humano, que me tornará mais divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.